Bom, uma vez quando eu estava estudando esse assunto e escrevendo o livro, aliás, eu acho que eu não falei do livro ainda para você, mas eu tenho um livro falando sobre esse assunto. Na realidade, eu vou escrever alguns outros, mas o primeiro já está pronto. Em breve vai ter editado. Eu vou depois, no final, mencionar ele para você. O livro, o nome até agora chama-se O Código do Dinheiro, tá? Então, como eu não registrei o livro, espero que na hora que eu for registrar ninguém tenha registrado ainda nesse nome, porque eu vou usar esse nome. E aí eu quero escrever outros também. Quando eu estava escrevendo o livro, pesquisando, uma pessoa fez uma pergunta para mim. Eu estava conversando e discutindo o assunto e uma pessoa falou assim: mas por que poucas pessoas são ricas? Quando você olha assim, por que poucas pessoas são ricas? E realmente é uma pergunta que a gente se faz, né? Por que tão poucas pessoas, né? Eles vêm pensar aquelas pesquisas mundiais, né? Na realidade tem muito, dependendo aquele negócio, o que é riqueza para você, né? Poucos são bilionários, talvez trilionários só um, né? Bilionários poucos, multimilionários aí já vai descer na cascata. Milionários, então depende, né? Milionário é o quê? Quem tem 1 milhão. Isso é muito subjetivo, porque eu falo assim, a pessoa é milionária. Milionária, tecnicamente, tem acima de 1 milhão, é milionário, né? Mas a pessoa ter 2 milhões e uma pessoa ter 200 milhões é uma diferença muito grande. Os dois são milionários, né? Claro. Então, mas quando se fala para a pessoa como assim, rico, ele já imagina jatinhos, helicópteros, viagens internacionais, ilhas particulares. Bom, aí já é multimilhões mesmo, talvez bilhões, né? Bom, então depende muito do que é ser rico. Mas, em verdade, não tenho dúvida que independência financeira, ou seja, a pessoa que, se ela parar de trabalhar, ela tem um montante de dinheiro que suporta todo o padrão de vida dela, isso a gente considera uma pessoa rica, não é? Ou uma pessoa que tem realmente bastante fortuna que dá para viajar quando ela quiser, consumir o que ela quiser, comprar o que ela quiser. Então é outra definição de riqueza. E realmente são poucas. Quando você olha assim, são poucas. A maioria está trabalhando, está ali no dia a dia, a maior parte da população. E ali, se parar de trabalhar, fica com medo, tem uma preocupação muito grande com o futuro, com a aposentadoria, não sabe se vai dar conta da vida. Realmente, para a maioria da população, é assim. Então por que poucos, fica essa pergunta, por que poucos chegam nesse nível de riqueza? Não há dúvida nenhuma que tem explicações sociológicas, tem explicações filosóficas, tem explicações de tudo quanto é tipo, certo? De consciência. Eu, por exemplo, tenho uma explicação, não tenho dúvida, que está ligada à consciência. Quanto mais consciência você tiver, né, e todo mundo tiver, né, porque não basta só você, todo mundo tiver, quanto mais consciência, mais você chega nessa riqueza e garante ela para você. Ah, então quer dizer que esses ricos daí são mais conscientes? Bom, eles são mais conscientes em relação ao dinheiro, mas está faltando muita consciência em relação à riqueza. Essa é a minha percepção, tá? Muito claro isso. Então tem muita consciência em relação a dinheiro, a matemática financeira, dinheiro, por isso que eu falo que não é. Por isso que eu dei dinheiro e prosperidade, o título aqui. E eu falo de dinheiro e riqueza, por quê? Porque são coisas diferentes. Então tem muita gente que são esses bilionários, multibilionários, e que fazem um pouco trabalho em relação à educação e puxar, estimular essa turma mais de baixo a conquistar o mesmo. Eu vejo que há uma lentidão dessas pessoas que são muito conscientes do dinheiro, mas têm pouca consciência de riqueza. E tudo, por isso que eu falei lá no vídeo primeiro lá, você viu lá todos os grandes empresários, todas as pessoas mais conscientes de dinheiro e de riqueza, os dois juntos, são pessoas que aproveitam a sua riqueza e são pessoas que devolvem para o meio social ou geralmente projetos ligados à educação, que é para aumentar o nível de consciência, né? É geralmente educação, habilidades, esporte, qualquer coisa, música, qualquer coisa ligada à educação, né? Tem essa preocupação muito grande. Por quê? Porque sabe que o nível de consciência mais baixo não desenvolver os talentos, não desenvolver as capacidades, não desenvolver, deixa a pessoa limitada. Esse é um segredo. Então eu vejo que tem muita gente, eu vejo muitos jovens aí na internet, você vai ver muitos cursos, aliás,
Às vezes eu tenho um pouquinho de receio, às vezes até de oferecer curso, porque tem uma pegada muito vendedora, muito agressiva de oferecer curso, fique milionário, mas, epa, se você não tiver consciência do porquê ficar milionário, para que ficar milionário, tem uns que ficam falando assim, ganhe milhões e pegue mais mulher. Bem, nós já temos muito isso, é muito do mesmo, né? Fique milionário para exibir para os amigos, para aparecer. Tá? Isso aí é muito do mesmo, isso aí não é nível de consciência. Isso já tem muito da humanidade. A gente precisa de gente que tenha riqueza, tenha muito dinheiro, mas seja mais consciente, né? Que, sabe, resolva cuidar mais da parte de baixo. Não no sentido de auxiliar, mas desenvolver, de desafiar. Eu não gosto dessa coisa de auxiliar, de dar o peixe. Não, não, não. Esses programas, como é que é? De auxílio emergencial, tipo, essas coisas. Eu não gosto realmente disso, porque não desenvolve as pessoas, deixa as pessoas empacadas na vida, a mesma coisa, né? Mas todo programa ligado a desenvolver uma capacidade, uma habilidade humana, artes, inteligência ligada à educação, não tenha dúvida que é bem-vindo. Muita gente faz, mas eu diria que a maioria poderia fazer muito mais, tá? Então tem essa explicação. Mas por que essas pessoas... Mas isso não é impeditivo para as outras aqui embaixo. Claro que o impeditivo, você já percebeu, é o grau de consciência, não tem dúvida. Então o primeiro nível é grau de consciência. Consciência de quem é a pessoa, consciência das habilidades que ela tem, consciência dos poderes que ela tem. Esse é o primeiro, né? Quanto mais consciência você tem de quem você realmente é, né? Esse é um segredo que você vai ter um capítulo aqui que eu vou falar. Por que os judeus, todo mundo fala que os judeus é muito bom com dinheiro, todos os judeus dominam o mundo com dinheiro e dominam os mercados financeiros e assim por diante. Em verdade, eu tenho um livro que depois eu vou falar para você no capítulo certo, eu vou falar, que é de um rabino aqui de São Paulo, e quando eu li o livro realmente dá um choque, assim, porque você começa a pensar diferente, você começa a entender por que o judeu é bom em relação à riqueza, né? E eles também têm a mesma discussão, né, entre os judeus, né? Tem aqueles que fazem mais caridade ou ajudam mais os outros, e tem os que são mais mesquinhos, são menos conscientes da riqueza. Muito consciente de dinheiro, mas pouco consciente de riqueza. Que ou seja, fazer um movimento de, digamos, deixar as pessoas mais conscientes dos seus talentos. E o que o judeu tem muito fortemente? Primeiro, ele sabe quem ele é. Tem uma identidade muito forte ligada ao religioso, então acredita que é filho de Deus diretamente, e que tem os poderes e que tem uma missão, quase, eu vou falar minhas palavras simples aqui, mas não é uma obrigação obrigatória para todo judeu, que é o seguinte, é servir ao Criador, ou seja, digamos, ser um referencial, ser um orgulho, digamos, ao Pai. Se você considera que o seu Pai é Deus, no mínimo você tem que reverenciar e tem que fazer jus a este poder. Então você não pode ser qualquer um, você não pode ser pobre, você não pode ser menos, você não pode estudar pouco, você não pode ser preguiçoso. Então eles elencam lá uma série de coisas que você não deve ser. É quase como uma obrigação. Então, desde pequenininho as pessoas já são orientadas para ser o melhor em qualquer atividade que faça. É uma programação. Aliás, depois eu vou falar do Alexandre o Grande, aí você vai ter uma matéria especial aqui sobre o Alexandre o Grande, você vai ver o que é. Que é nível de consciência, aumentar o nível de consciência. Então, primeiro nível 1, por que existem poucos ricos? Nível de consciência baixo das pessoas. Se as pessoas começarem a valorizar a si mesmo, já melhora. Vou dar um exemplo aqui que vai ser um pouco polêmico e não tenho dúvida, mas claro que exige um nível de consciência. Sabe, a empregada doméstica, de maneira geral, ganha muito pouco, certo? Vamos imaginar que as empregadas domésticas, coisa utópica, vamos imaginar que no mesmo tempo, ao mesmo tempo, todas elas ficassem mais consciência do seu real dever e da sua real importância dentro de uma casa de família. E elas falaram assim, ó, não aceitamos mais um salário mínimo, nós queremos ganhar 8 salários mínimos. Esse é o piso mínimo para uma empregada doméstica, pelo valor que ela vale. Nós vamos valer agora 8 salários mínimos. Quer, não quer, não nos contrate. É polêmico porque você vai falar assim, mas aí ela seriam demitidas. Sim, não tenho dúvida. Seria um monte ser demitido porque eu falo assim, não tenho condições de pagar. Mas quer saber? Muitos teriam condições de pagar e iriam pagar. E ótimo.
Acabou. Sim, elas, mesmo que passassem fome, um período de fome, mas elas não entrariam em nenhuma casa se não fosse para ganhar 8 salários mínimos. Pronto, é um nível de consciência. Tem certos povos que são assim. Epa, eu só trabalho para você se for no nível de parceria, se for no nível de ser sócio. Se você é empregado e para ser explorado, eu não trabalho. Ah, mas então você vai passar fome. Passo fome, até morro. Morro, mas eu já deixo o recado para a minha geração que vem em seguida. Ninguém vai servir. Nós estamos nesse nível. Esse é um nível de consciência. A gente vê isso muito em guerras, né? Muito em guerras. Aconteceu lá em Israel, aconteceu na Índia, aconteceu em todas as pessoas, esses povos mais milenares, que quando viam um invasor, eles iam, teve um momento, claro, não estou dizendo que isso, estou aprovando isso, mas teve um momento que falou assim, ó, então, ó, as mulheres todas se matam, os homens se matam, nós não vamos servir ao invasor. Simples assim. Então preferimos morrer do que servir, do que ser escravo. Nível de consciência. Acabou. Morre, todo mundo morre. Aí é polêmico também porque você fala assim, mas aí não pode se matar. Bom, aí é outra coisa, certo? Não vamos entrar nisso, mas é um nível de consciência. Voltando ao dinheiro, então, se você tem um nível de consciência das suas habilidades, de quem você é, da sua identidade. Então, como eu dizia, os judeus têm a identidade ligada ao religioso. Eu não sei se você, talvez você não tenha, não tem problema. Não precisa ser ligado ao religioso, mas de quem você é. Se é o ser mais evoluído do planeta, né? E a ciência diz que não tem como ser o ser mais evoluído se você não desenvolveu uma série de capacidades, né? Você pegar o livro do Darwin lá, se não é possível, se passou por toda a evolução é porque desenvolveu algumas habilidades especiais. Então todo mundo tem habilidades especiais para estar nesse mundo desenvolvido. Basta acreditar e começar a trabalhar nisso. Se você começa a trabalhar fortemente em qualquer habilidade, uma ou duas ou nas suas habilidades e começa a valorizar, não tem como você não chegar no nível que você quer. Ah, mas depende do mercado, que depende de demanda. Exatamente isso. Mas você já percebeu? Qualquer profissional especializado no mercado, não falta trabalho para ele, não falta renda para ele. E se ele tiver consciente do dinheiro, ele ficará milionário. Porque qualquer habilidade especial com consciência financeira gera um milionário. É simples assim. Então, primeiro, por que existem poucos ricos? Poucos são conscientes de quem são, das suas habilidades, das suas competências. E não é só ser consciente, é trabalhar, desenvolvê-las. Dois, porque não é só o primeiro. Dois, às vezes a pessoa é consciente, mas ela tem lá, ela fica consciente, né? Mas ela tem lá muitas crenças negativas. E aí, crenças colocadas pela religião, colocadas pelos pais, colocadas pela TV, colocadas pela sociedade, não tenha dúvida. Crenças negativas. Então, se a pessoa sabe, acreditou durante muito tempo que tinha que ser escravo, né? Então tem mentalidade de escravo, tem que tirar essa crença. Se acreditou que é assim mesmo, que é isso mesmo, poucos podem ser ricos e a maioria tem que ficar pobre mesmo porque tem que servir ao. Então, é um tipo de crença. E essas crenças tem em muitas pessoas. Enquanto não tirar essa crença, é um limitador para você acreditar, para você não ir para a riqueza. Se você acredita que o dinheiro não faz bem e faz o mal, então você não vai se aproximar dele. É uma crença negativa que muita gente tem. Então, segundo, primeiro é consciência de quem você é. Segundo é crença. Mesmo tendo consciência, você tem que se limpar, se livrar de algumas crenças. Por isso que vai ter capítulos aqui falando sobre crenças. Você tem que limpar essas crenças. Um trabalho que eu vejo aí que a geração tem feito, essa geração até mais nova, é limpar, né, quebrar alguns paradigmas e limpar algumas crenças negativas. Quando você descobre um mundo novo, você descobre outras possibilidades. É igual o Copérnico. Não é, né, quando ele diz, não é o Sol não fica girando em torno da Terra, é o contrário, é a Terra que gira em torno do Sol, da outra compreensão, da outra compreensão. Você descobre outro universo. É assim com o dinheiro também. Então, quando você livra-se de algumas crenças, você flui mais. E o terceiro é realmente preguiça mesmo. Bom, então aí é uma decisão. Né? Se a pessoa quiser, às vezes tem gente que não quer pagar o preço de seguir. Ela não tem crença, ela já entendeu tudo, tem consciência boa sobre o dinheiro, sobre a riqueza, mas ela não quer
pagar esse preço. Ela prefere a vida bem leve, tranquila, e ela está bem do jeito que ela está. Claro que enquanto for um ser individual, é tranquilo. Mas aí depois casou, tem uma mulher, tem que pensar igual, porque se não pensar igual já começa a dar choque. Aí vai ser. Tem filhos, se pensa, enquanto pensar igual, ok. Mas começou a pensar diferente, vai dar choque, não há dúvida nenhuma. Mas são esses três motivos. Primeiro, consciência. Segundo, crença negativa. Terceiro, uma escolha mesmo, uma decisão que eu estou chamando aqui de preguiça, que a pessoa não quer esse lado mais leve, suave da vida, sem querer seguir, sem querer pagar o preço, digamos assim, de uma certa correria que tem em relação à riqueza. Certo? Até o próximo vídeo.